A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita, vamos para a lição de número 8. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a lição de hoje, a lição de número 8, está inserida no capítulo 11, onde Paulo vai estar falando acerca da liturgia do culto e acerca da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. O primeiro é entender que a ceia do Senhor é um instrumento de comunhão com o Senhor. Mas antes de ser um instrumento de comunhão com o Senhor, é um instrumento de comunhão com os irmãos. É isso que Paulo vai estar traçando aqui, vai estar trazendo aqui para a igreja de Corinto. O segundo objetivo é identificar a ceia como uma ordenança de cunho espiritual. Foi o Senhor que instituiu a ceia, né? Criou a ceia ali, quando ele encerra a Páscoa, ele institui a ceia. E o terceiro objetivo da lição é reconhecer que a ceia é renovação e elevação espiritual para a Igreja de Cristo na Terra. E aqui nesse terceiro objetivo fala de 2 coisas que a igreja é bem resistente para absorver. Primeiro é renovação, né? A igreja tem dificuldade para receber o novo, à luz da palavra, claro. E também elevação espiritual para a igreja. E o textuário da lição diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. A verdade prática diz: a Santa Ceia, né, que aqui já está colocado algo que não está na Bíblia, que é a palavra santa. Ah, pastor, mas qual é o problema? É santa, a palavra é santa. Mas aí você está querendo dizer que as outras coisas podem ser profana. E a ceia tem que ser santa. Não, tudo no culto tem que ser santo. O crente é santo, o altar é santo, a igreja é santa, o pastor é santo, os membros é santo. Então, teria que falar igual no catolicismo, né? A Santa Missa. E ninguém fala o santo culto. Então não há necessidade de colocar a Santa Ceia, porque já é a ceia do Senhor. E na Bíblia está dizendo a ceia do Senhor, né? Então a ceia do Senhor é um memorial que celebra a vida, morte, ressurreição e a vinda de Cristo, né? São 4 celebrações. Esse memorial aponta para 4 celebrações, né? Esse memorial aponta para a morte, para a ressurreição, né? E para a vinda de Cristo, né? Para a vida eterna, morte, vida, ressurreição e a vinda de Cristo. É interessante aqui nesse capítulo 11, e que a igreja, mesmo na época de Corinto, né, que Paulo vai estar combatendo aqui, que a igreja absorveu muita coisa do romanismo, né, do grego e de Roma, e colocou no culto, não só no culto de ceia, mas na liturgia do culto. Foi enxertando coisa ali, foi colocando coisas que não tem nada a ver com o culto, com a liturgia do culto. E isso acontece até hoje, né? E cabe a nós, como igreja, combater essas coisas que vêm para tomar o tempo do culto. A gente vê situações, quando é culto de ceia, tem determinadas igrejas que comem o tempo todo, que na hora que vai celebrar a ceia já não sobra mais tempo para nada. É na correria. E na correria não é a ceia. A ceia, Paulo recomenda que esperar uns pelos outros, com calma. O que foi na correria foi a primeira Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída lá no Egito, aí Deus diz: olha, é com pressa.
já se prepare aí com o cajado na mão, a sandália nos pés, a mochila nas costas e vão comendo aí, que é para... Ali era na carreira, agora a ceia não, a ceia é uma mesa preparada, é uma mesa que o Senhor prepara e o Senhor nos convida. Então tem que ser com calma, mas tem igrejas que faz tanta coisa, enxerta tanta coisa no culto de ceia e não faz aquilo que realmente as Escrituras traz como ordenança, né, de celebração da ceia. E é importante também lembrar que a ceia ela tem duas ministrações obrigatórias na ceia. Primeira ministração é sobre a ceia. Por que a ceia? Quem deve ceiar? Essa é a primeira ministração. E depois a ministração da ceia, que é 1 Coríntios 11, assunto da nossa aula aqui. A introdução diz: 3 problemas principais surgiram na igreja em relação ao culto. A posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Do capítulo 11 ao 14, Paulo trata desses 3 problemas. Os 2 primeiros são tratados agora nesse capítulo 11, que é sobre as mulheres, né, e sobre a forma que estão celebrando a ceia do Senhor, né? E a ceia do Senhor, ela é uma questão, é um advérbio de modo, é um modo. Paulo está aqui desaprovando o modo que eles estão ceando. Não é que as pessoas estão em pecado, não é isso. É o modo com que estão celebrando, né? É isso que Paulo vai discorrer aqui no capítulo 11. Primeiro ponto da lição vai dizer o uso do véu. Religiões refletiam o distorcido conceito da época de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. E hoje nós entendemos que nem homem nem mulher precisa de religião, porque a religião não religa o homem com Deus, pelo contrário. A religião, ela cega. A religião, ela é um véu que veda o conhecimento do Evangelho e a revelação de quem é Cristo. Mas aqui o comentarista está tratando acerca da religião. Essa era um pano de fundo cultural da época em que Paulo chegou a Corinto. No entanto, esse bandeirante, né, do reino de Deus chegou com uma mensagem nova. Por quê? Porque Jesus, ele sempre renova. A palavra é a mesma, a doutrina é a mesma, mas ele muda a forma, né? Ele muda o jeito. O próprio Antigo Testamento, aí tem o Antigo, aí vem o Novo Testamento. E Deus e Jesus está sempre renovando a igreja dele. Mas a igreja ela tem muita resistência ao novo. E acaba absorvendo muita coisa velha, trazendo como novo, só que não é novo. É coisa velha de religiões antigas, né? E é o que estava acontecendo já na igreja de Corinto. E aqui, por exemplo, quando você traz dança para a igreja, grupo de dança, quando você traz apresentação, né, de pastores, dia da mulher, dia do pastor, dia dos pais, na hora do culto. Não tem nada, não sou contra homenagear nos dias festivos, mas depois do culto, num dia em separado. Agora o horário do culto é para cultuar o Senhor. O Senhor ele não divide a glória que é devida a Ele com outras coisas. E é isso que já estava acontecendo em Corinto e que acontece até hoje nas igrejas. E realmente o culto fica desanimado, o culto fica chato, fica aquela coisa praticamente insuportável. Porque ninguém aguenta, né? Ficar 1 hora, um culto de 1h30, 1 hora homenageando alguém e meia hora para o culto. E sendo que Jesus é o dono do culto, é o que vai receber o culto. Não tem nada a ver isso é um prejuízo muito grande para a igreja. O primeiro ponto aqui, o primeiro tópico do primeiro ponto diz: extremos devem ser evitados.
Aí Paulo ele recomenda, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso aqui não é para nós imitarmos como Paulo defendeu no capítulo 7 e 8, lá na lição anterior, onde tinha os grupos, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Não, aqui é a igreja pastorcêntrica. As pessoas estão atrás do pastor, estão seguindo o pastor. E o que nós devemos seguir é Cristo. Paulo está dizendo, me imite quando eu imito Cristo. O que foi que Paulo fez? Quando ele ia perseguir a igreja, que Jesus encontra com ele, ele agora vai seguir a Cristo. Ele está dizendo para a gente imitar ele nisso. Vamos seguir a Cristo. E não seguir os homens. Claro que nós temos líderes, nós temos pastores, mas não para serem idolatrados, para serem a igreja sendo pastorcêntrica. Se o pastor não está, os membros não vão para o culto, porque o pastor não está. Né? A igreja pastorcêntrica não gera líder. A igreja pastorcêntrica ela não gera discípulo. E aí quando o pastor falta, a igreja não vai. Eles congregam mais por medo do que congregar por conhecimento, por adoração. E isso é terrível, né? O segundo ponto fala o homem e mulher. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Essa situação que estava acontecendo na igreja de Corinto era uma situação pagã que eles estavam trazendo para a questão do véu, né? E Paulo, ali em primeiro instante, teve que aceitar para não causar um problema maior na igreja. Mas isso não tem nada a ver com salvação e com adoração, a questão do véu. Até porque quando se fala do véu, o véu do Antigo Testamento foi rasgado. E esse véu rasgado simboliza o corpo de Cristo que foi rasgado, que foi partido, para que nós tivéssemos acesso, né? Não é nem nós ter acesso, o véu foi rasgado para que Deus saísse ao nosso encontro. Porque o pecador nunca entrou no templo, nunca entrou no Santo dos Santos, quem entrava era o sumo sacerdote. E quando o véu se rasga, Deus sai ao nosso encontro em busca do pecador, assim como foi lá no Éden, em busca de Adão, que se escondeu. Pois bem, e o terceiro subtópico aqui vai falar sobre a mulher e o véu. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. O véu, portanto, representava duas coisas na cultura, né? Nós temos que sempre entender que nós temos que ver a igreja cultural, que é melhor do que a igreja sistêmica, que é uma igreja que tem aquele sistema, um sistema hierárquico e que manieta a igreja e que engessa a igreja. Uma igreja que ela é cultural, ela vive de acordo com a cultura. Cada nação, cada país tem a sua cultura e a igreja, ela dificilmente foge disso, né? Mas, claro que sempre está sempre inovando, trazendo coisas novas de acordo com as Escrituras. Porque Cristo sempre está inovando a sua igreja. Sempre Cristo traz coisa nova, porque o Evangelho é boas novas, né? E a própria, lá em Gênesis, Deus fala da colheita, né? Quando a nova colheita chega, a nova safra chega, Ele diz, retira a velha, né, dos celeiros e coloca a nova, para renovar. Sempre está renovando os louvores, renovando, se aprofundando no conhecimento da palavra, trazendo ensinamento, né? E não prendendo a membresia simplesmente com malabarismo, com piadas, mas com conhecimento bíblico. Pessoas que tenham prazer em ler a Bíblia. E é isso que realmente mantém uma igreja viva e avivada. O segundo ponto fala acerca da ceia do Senhor. E aqui está correto o nome. A ceia do Senhor é assim como está escrito na palavra. A ordenança da ceia do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Essa ordenança aqui foi Jesus que instituiu quando ele encerra ali a Páscoa. Ele institui a ceia. Fazer isto em memória de mim.
Então nós devemos fazer, né, esse memorial em memória do Senhor. Tem as religiões, algumas religiões pagãs, faz todo culto. Se tiver toda reunião, se ele tiver 10 reuniões por dia, ele faz, com as mesmas pessoas, né? Como aqui Jesus está falando de memória, essas pessoas são sem memória, porque todo dia cerca a mesa, né? A memória não dá para lembrar, não dá para segurar uma semana, segurar um mês. A Bíblia não diz de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer parte, né? Fazer uso desse memorial. Ele só diz assim, todas as vezes, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que fizer, que se reunir, que beber, comer o pão e beber, todas as vezes que fizer. Aí tem denominações que fazem, se tiver 10, faz 10 vezes por dia. Nós, da Assembleia de Deus, nós fazemos uma vez a cada mês, o primeiro domingo do mês. Deixando claro que a ceia não é uma cerimônia vazia na qual os fiéis dirigem o pão e o vinho. É sim uma proeminente doutrina bíblica, embasada em uma ordenança, né? Não se trata de uma refeição comum, ou seja, não é apenas comer ou beber. Até porque Paulo ele vai ensinar dizendo que estava vendo bagunça na ceia, diz, vocês não têm comida em casa para comer? A ceia não é a Páscoa, que era aquela comida. Não, a ceia é pão e suco de uva. Mas as pessoas estavam comendo, se empanturrando, e aí faltava comida. Ele diz, vocês não têm comida em casa? Comem em casa, porque aqui na ceia é só um memorial. Vocês não vêm aqui para encher a barriga. É claro que na ceia a igreja também foi ensinada a fazer, cuidar daqueles que tinham necessidade, né? Da ação social. Mas isso também não era colocado no ventilador para todo mundo ficar sabendo quem estava precisando. Não, era uma coisa básica ali, que resolvia o problema do irmão, da família, que estava com problema e pronto. Ninguém ficava sabendo, né? Aquela coisa que vai para mídia, para selfie, não tem nada a ver. E o segundo elementos, né? Quais são os elementos, né? Capítulo 11, verso 23 a 25. E quando comiam, tomou Jesus o pão e abençoando partiu e lhes deu dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Tomou também o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Os elementos da ceia do Senhor são de grande importância para o estabelecimento da sua liturgia. Quando ele diz isto é o meu corpo, ele não diz este é o meu corpo, é isto. Isto significa, isto simboliza. Né? Eu posso dizer, olha, esta caneta sou eu, é um símbolo. Né? Aqui Jesus não está dizendo que este é o corpo, é isto, né? De questão de trazendo uma simbologia. O pão representa o corpo do Senhor, e este cálice é a nova aliança do meu sangue, o vinho ou o suco de uva, porque no inglês, no espanhol, suco e vinho é a mesma coisa, é o suco tirado de uma fruta, seja de uva, seja de qualquer coisa, e todas as frutas, elas contêm, se você deixar esse suco engarrafado em algum lugar, ele vai fermentar. E fermentou, vira um alcoólico, qualquer que seja o suco. Mas tanto o vinho quanto o suco é chamado da mesma forma, né? Mas vinho não significa que é vinho alcoólico, é o suco de uva, o fruto da vide. Representa o sangue de Jesus, recebia o nome de fruto da vide. Um fato curioso em relação ao vinho é que se trata de uma confirmação do compromisso, né? No caso de casamento judaico, quando o jovem trazia, né, o contrato de casamento, também chamado de pacto de aliança,
E por último, ele oferecia à noiva uma taça de vinho. E ela, se ela bebesse o vinho, estava aceitando o compromisso com o jovem, né? A noiva com o noivo. Simbolicamente, a ceia é um momento no qual a noiva, a igreja, celebra a aliança, ou seja, um compromisso com o noivo que é Jesus. O significado, terceiro tópico do segundo. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é para isso a ceia. É para a gente se lembrar que Jesus fez um compromisso de voltar. E nós devemos fazer esse memorial, participar dele. No caso da Assembleia de Deus faz uma vez por mês, para a gente se lembrar que nós temos uma promessa. Nós como noiva, nós temos uma promessa que o noivo vai voltar para honrar o compromisso, né? Devemos celebrar a ceia com um memorial no qual recordamos a vida, a morte, a ressurreição e a vinda do Senhor, né? É contra embasamento bíblico para a sua aplicação. Esse é o significado que encontra embasamento bíblico, né? A Bíblia Sagrada aponta a celebração da ceia como memorial, 1 Coríntios 11, 24 a 25. Esta visão não estabelece um modo de celebrar na hipervalorização dos elementos, né? Como nós temos acerca dos elementos, que para a igreja católica, o pão, né, e o vinho, ele se transforma literalmente no corpo de Cristo. Aí seria ali um canibalismo. E a membresia não participa do sangue, só do corpo. Então é uma coisa totalmente distorcida. Já na igreja evangélica, tem uma linha de raciocínio também que quando você ora apresentando os elementos da ceia, o suco e o pão, ali passa do material para o espiritual. E isso também não é verdade, muitas igrejas ainda fazem até hoje, né? Muitos pastores, muitos líderes que vão ministrar ceia ainda fazem até hoje por falta de conhecimento. E eu me lembro muito de um pastor que eu tive, o pastor Moisés Vieira, que ele dizia, já pensou se isso acontecesse, de mudar do material para o espiritual, ninguém podia comer, porque ninguém ia ver, né? Então, não passa do material para o espiritual, continua pão e continua suco. A gente apresentou ao Senhor. Tem um poder espiritual? Tem, mas não que mudou do estado, né? De material para espiritual. Mas ainda hoje tem igreja evangélica que faz isso. Falta de conhecimento, de aprofundamento nas escrituras, né? Então, são os símbolos, né? E o terceiro ponto aqui, concluindo, fala sobre a festa, né, da salvação. A ceia é uma das ordenanças do Senhor Jesus, por isso ela é regularmente celebrada na igreja. A ceia é uma festa da salvação e do perdão. Vejamos algumas recomendações para participar da ceia. Quem deve participar da ceia? Quem deve participar da ceia é quem é crente, quem se entregou a Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 8, 9, né, e 10, vai estar dizendo, se tu, com tua boca tu confessares que Deus enviou seu Filho, e no teu coração tu crê que Deus ressuscitou seu Filho, por amor de nós, ele morreu no nosso lugar, será salvo. Pronto. A salvação é isso. Então você está apto a ceiar. Mas aí a igreja adotou o sistema de que só pode ceiar, além de ser salvo, tem que ser batizado nas águas. É uma linha de raciocínio que a igreja tomou. Amém. A igreja faz até hoje. Mas não é uma exigência. A exigência é que você seja salvo. Até porque o batismo veio antes da salvação. O batismo nas águas foi João que veio batizando. João não veio salvando. As pessoas se arrependiam e eram batizados por João, mas só veio conhecer as boas novas da salvação através de Jesus, quando começa o seu ministério.
Eu não estou invalidando aqui a questão do batismo, não é nada disso, eu estou só colocando em ordem. Mas quem deve ceiar? Quem é salvo e batizado nas águas, deve ceiar. Né? E é aí que entra um monte de coisas e que muita gente fica sem ceiar e muita gente ceia. E eu quero dizer que, nesse sentido, a maioria das pessoas que ceia não sabe por que estão ceando. E a totalidade das pessoas que não ceiam, que sendo crente recusam ceiar, elas não sabem por que estão recusando, porque não conhecem o verdadeiro sentido da ceia. E é justamente isso que Paulo vai trazer. Né? Ele traz aqui no capítulo 11, verso 28, ele diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então é você que tem que fazer um autoexame. Mas Paulo, ele não termina essa fala, não termina esse versículo, né? Examine, pois, o homem a si mesmo, e depois do resultado que você tirar dessa autoanálise, você ceia ou não. Não está escrito assim. Ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Como assim, pastor? Independente do resultado que você teve. Ah, pastor, mas tem um detalhe que ele fala que é aquele que toma indignamente. Você já procurou saber o que significa isso? Aquele que participa da ceia indignamente, você já procurou saber o que significa essa palavra? Porque a ceia aqui é comunhão entre os irmãos. Paulo, ele escreve aqui, em 1 Coríntios, ele diz: olha, irmãos, ele começa elogiando a igreja, né? Começa elogiando, ser de meus seguidores, como eu também sou de Cristo e tal. Olha, irmãos, eu tenho louvado a Deus pela vida de vocês estão indo bem e tal, mas tem alguma coisa aqui que eu não louvo vocês no que vocês estão fazendo. E o que é? É que quando é a ceia, vocês estão levando as suas próprias ceias de casa, mas quando chega na hora da ceia, vocês não colocam tudo na mesa. Cada um chega lá para um canto e vai ceiar a sua própria ceia. E os mais abastados, né, os mais de condição financeira, come de coisas boas e não reparte com aqueles que têm menos, ou com aqueles que não têm nada. E aqueles que têm menos ou nada fica lá jogado e passa fome, não ceia. Paulo está dizendo isso, o corpo de Cristo somos nós, a igreja. Quando você não está discernindo o corpo de Cristo, não é ali Jesus em corpo humano, não. O corpo de Cristo somos nós. E nós estamos na presença de Deus no corpo de Cristo. Porque ele, quando foi assunto aos céus, ele levou todos com ele no seu corpo. Nós ainda estamos aqui, os que morreram nele estão dormindo no pó da terra. Mas espiritualmente, todos que fazem parte do corpo de Cristo, que são cristãos, que são crentes, estão na presença de Deus no corpo de Cristo. Já agora, no corpo de Cristo no céu. Então o que Paulo está dizendo aqui é para que a gente não está discernindo, ou seja, eu não estou fazendo uma justiça, eu não estou sendo generoso. O que ele traz lá atrás na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que o corpo, assim como o corpo tem muitos membros, assim também é o corpo de Cristo. Então nós não podemos dizer que não precisa um dos outros. Não é porque eu estou levando uma picanha, que o irmão trouxe uma sardinha, que eu não vou me misturar com ele. Não é? É isso que Paulo está tratando. Então aquele que come sem discernir o corpo, ele vai atrair juízo para si, não é condenação. É juízo, ele vai passar por uma disciplina. Até porque Romanos 8, o próprio Paulo escreve em Romanos 8, que diz que não há mais condenação para quem é corpo de Cristo. Até porque o corpo de Cristo, como ele hoje é o nosso sumo sacerdote, o corpo de Cristo não pode ser mutilado, não pode faltar um membro, ou parte de um membro. Como nós somos membros uns dos outros e parte do corpo de Cristo, se eu não tiver, se eu faltar, o corpo de Cristo, como sumo sacerdote, vai estar imperfeito diante de Deus, e isso não tem como acontecer. Porque o sumo sacerdote não podia ter nenhum defeito físico. O corpo de Cristo não pode ser mutilado também. Então é disso que está falando.
E a maioria das pessoas não ceiam, quando ceiam achando que eu vou ceiar porque eu não pequei esse mês. Não existe isso. Não, a própria palavra vai dizer, aquele que diz que não peca, mentiroso é. A ceia não é para quem não peca, porque nós pecamos todos os dias. A ceia é para quem chega lá e reconhece que não deve ceiar. Então aquelas pessoas, aqueles irmãos, que foi pego no culto de ceia, de surpresa, que se soubesse que era ceia, nem tinha ido, e passa a bandeja do cálice, e passa o pão, e ele não se acha apto para participar, nesse momento ele se tornou apto, porque ele fez o exame, um autoexame, e não se julgou digno de participar. Aí nesse ponto ele se tornou digno, porque ele foi verdadeiro. E é isso que a igreja precisa saber. Quando Paulo diz assim, olha, examine, pois, o homem a si mesmo e depois coma e beba. Examinou, examinei. Agora você não pode se examinar e achar inculpável. Né? Achar sem culpa, aliás. Aí você está totalmente errado. Porque nós sempre somos culpados, nós sempre temos culpa. Nós somos salvos, nós fomos resgatados, nós fomos perdoados, libertos do pecado lá do Éden, e somos perdoados os pecados na presença de Deus quando reconhecemos que somos pecadores e nos apresentamos diante de Jesus como sumo sacerdote, e Ele nos apresenta diante do Pai. É isso o trabalho dele lá, o ofício dele de sumo sacerdote. Como o apóstolo João vai dizer em uma de suas cartas, ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, a ceia ela é feita de forma que as pessoas não sabem porque estão ceando. Nem os que estão ceando, nem os que deixam de ceiar. Né? A ceia não é para ficar ninguém de fora, porque você já é crente, você já é salvo. Cometeu pecado, só quem comete pecado é quem é crente, porque o mundo vive no pecado. O crente peca, mas reconhece que peca, reconhece que é pecador, vai a Jesus e se conserta. É por isso que Paulo diz assim, examine, faz o exame antes da ceia. E coma e beba. Né? Não é para fazer o exame, é claro que você vai fazer o exame e vai se achar indigno, mas é justamente aí nesse momento que você se torna apto. Porque você lembra do publicano e o fariseu? Né? O fariseu, e o próprio Jesus conta essa parábola, né, que o fariseu chega na sinagoga e vai dizendo, batendo no peito, eu oro 3 vezes por dia, eu entrego os meus dízimos, só eu. Aí chega o publicano, só não dá conta nem de entrar na sinagoga, só fica ali perto da porta já de saída, não tem coragem nem de levantar a cabeça, e ele diz, Senhor, tu me conheces, eu sou um pobre, miserável, pecador, não era nem para mim estar aqui. Aí Jesus vai dizer, de quem vocês acham que foi recebida, né, a súplica, a oração? Então é isso. E o segundo ponto fala discernir, né, que nós já falamos aqui, discernir, o significado de discernir. Né? Discernir é justamente não a igreja e os membros, né? Nós somos a igreja, nós somos os membros de Cristo, então nós temos que discernir ali entre nós, nós não devemos prejugar ninguém, nós não devemos fazer acepção de ninguém, nós devemos abraçar, nós devemos festejar, independente de cor, de raça, de condição financeira, de condição cultural, né? de formação cultural, não é para ser colocado isso como era colocado lá em Corinto. E como é colocado hoje nas igrejas. Né? Aqueles que são mais abastados, que têm uma posição de destaque, eles são mais valorizados, são apresentados, são mais falados no púlpito do que aquele que não é, aparentemente ali para ele não é nada. Mas Jesus condena isso, Paulo está condenando isso aqui na ceia do Senhor.
E o terceiro ponto fala, anunciar a morte e a volta do Senhor. É para isso a ceia. A ceia é para nos lembrar que Jesus deu a sua vida por nós e que Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, para depois morarmos na terra, na nova terra, no novo céu, e aqueles que são vencedores reinar com eles, e os que não vencerem, mas vão herdar o reino, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Independente de governar com Ele, os que vão governar com Ele, é claro que são menos os que vão governar do que os que vão receber por herança. Porque nós já recebemos por herança o reino, porque o Senhor nos chamou, nos salvou. Então nós já temos essa garantia como herança. Agora, para governar, é necessário que a gente vença, né? Que a gente vença as situações do pecado, que a gente vença o nosso eu, a nossa preguiça, que a gente sirva realmente para o reino, que a gente entenda o que é o reino, para colocar o reino em primeiro lugar, para dar proeminência para o reino, né? E a gente tem que ter o cuidado para não deixar passar o dia e você não ter feito nada em prol do reino de Deus, né? Para a gente não passar despercebido. Não importa o que você esteja servindo, aonde você esteja servindo, você é membro, você é parte do corpo. E toda parte do corpo, toda parte do membro é necessário. O apóstolo Paulo vai dizer que nós carecemos, precisamos um dos outros. Claro que Jesus não precisa de nenhum de nós, mas nós precisamos um dos outros para servir no reino, para servir a Cristo. E esta é a lição de 1 Coríntios capítulo 11, né? E ela fala justamente da questão do culto, onde se tira muito tempo para homenagear o homem e tira muito tempo da adoração do Senhor. Com questão política, com questão de dias comemorativos, tudo isso é válido, mas fora do culto, depois do culto, um outro dia, pode ser na igreja? Pode, mas que não seja no horário do culto. O horário do culto é cultuar o Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Que a gente possa começar a colocar isso em prática, para que os nossos cultos sejam mais de adoração, mais de pregação da palavra, de ensinamento da palavra. Nós estamos numa geração que não lê a palavra. Nós tivemos uma geração passada que obedecia a Deus por medo, um Deus tirano, um Deus vingador, e obedecia, mas obedecia por medo. Agora nós temos uma geração que não obedece por medo, mas também não mergulha na palavra para conhecer a palavra. A gente chega na igreja, na congregação, pergunta quem leu a palavra, quem leu essa lição durante a semana. Ninguém é capaz de levantar a mão para dizer que leu. Eu não estou falando de estudar, não, estou falando só de ler. Aí você não tem uma pergunta, claro que não vai ter pergunta, não vai ter dúvida. Se você não lê o texto, vai ter dúvida como? Então é necessário que a gente mergulhe na palavra, que a gente entre na palavra. O Senhor, Ele tem prazer e Ele quer se revelar, mas Ele se revela através das Escrituras. E a gente lendo as Escrituras, o Espírito Santo vai revelar para nós aquilo que nós estamos buscando, ou diretamente conosco, ou usando outra pessoa. Que Deus nos abençoe. Vamos separar o horário do culto para o culto. Vamos participar da ceia, se você é crente, batizado nas águas. E se você peca, se você errou, deslizou, se conserte, faça o exame, peça perdão, porque Jesus viu quando você pecou, Jesus estava lá, o Espírito Santo está dentro de você, viu, né? E você não precisa se esconder, porque não tem como, né? Não tem como se esconder. Observe que Adão tentou se esconder, fez roupa de folha de figueira para se esconder, mas quando o Senhor aparece, ele diz, eu me escondi porque eu estava nu. Como estava nu? Tu não se cobriu com folha? Mas é quando você se cobre com as suas próprias defesas, né? Com a sua própria... você se auto... fugiu o nome aqui, né, da palavra, né? A autojustificação. Quando você tenta se justificar, você está se vestindo de figueira.
quando ele diz, eu me escondi porque estava nu. Ele não estava mais nu, ele estava coberto de folha de figueira. Mas folha de figueira significa, dentro da minha justificação, eu me justifiquei, e não serve para Deus a nossa justificação. O que serve para nós é a justificação dele para nós. Aí quando ele vai lá e mata o animal e faz uma roupa de pele, simbolizando um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e agora vai sendo revelado e vai sendo materializado através do homem que Deus cria. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha uma boa aula e questione e pergunte. Lembre sempre que o que move o crente, o que move o mundo, que faz com que você tenha sede da palavra, são as perguntas. Se você não tem pergunta, você não tem prazer para ler a Bíblia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.